A Cátedra Unesco de Leitura e o Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio recebe hoje para uma conversa a pesquisadora argentina da Universidade de Buenos Aires, professora de literatura. Recebe a professora para fazer uma entrevista sobre um livro dela que está sendo lançado nesse momento, que se chama Profetas do Reino, Profetas del Reino, Literatura e Teologia de la Liberación em Brasil. Hoje quase todo mundo é obrigado a estudar espanhol no Brasil, felizmente. Então, os estudantes pesquisadores não terão dificuldade, certamente, para ler essa obra. Então, Profetas do Reino trata de um tema interdisciplinar, portanto, caro a nós aqui da Cátedra Unesco e do Instituto, que é a visão de diálogo entre áreas de conhecimento, especialmente aqui no caso, literatura e teologia, agregado ao tema das ciências sociais, uma vez que a gente vai ver todo o trabalho dela está centrado num determinado recorte da literatura brasileira, e esse recorte foi feito em função de uma linguagem, de um discurso e de um momento político no Brasil, né? Então, além da professora Paganelli, nós temos aqui conosco a professora Tereza da Teologia, que conhece melhor do que eu o tema da teologia da libertação e que vai fazer uma pequena introdução ao livro, abrindo a entrevista que nós queremos fazer com a professora Pia. Então, Tereza, como é que Tereza? Eu estou aqui um pouco fazendo elemento de ligação, né? Fui chamada para um encontro com a Pia através de um amigo que é professor da área de Direito aqui, que é o Dante Limonge, e que ficou sabendo desse trabalho através de um amigo que mora na Argentina e que trabalha na embaixada. Acho que foi isso, né? E achei muito interessante, porque já começa no título do livro, que faz um jogo de palavras, né? Profetas del Reino, poetas del Reino. Então, ele está fazendo esse jogo porque ela está falando ao mesmo tempo da profecia, que é alguma coisa da área da teologia, e da poesia nesses dois autores que ela enfocou, que são Dom Pedro Casaldáliga, que tem obras, né? Uma obra vasta, com muita poesia também, e também outros trabalhos, né? E o Frei Beto, né, que também é muito conhecido, que também trabalha mais com jornalismo, literatura, romance e também poesia. Então ela faz uma aproximação literária, né, desses dois expoentes da teologia da libertação, e eu achei extremamente criativo e interessante esse livro. Então vamos, Pia, entrar na roda da conversa. Vamos. Né? Antes de mais nada, eu queria perguntar a você como é que foi para você esse tipo de pesquisa, que você deixa o gabinete, deixa as bibliotecas e vai para um campo de uma cultura diferente, né? Como é que foi essa vinda para o Brasil e esse olhar de alteridade que você teve que construir? Nós somos muito vizinhos, brasileiros e argentinos, mas somos muito diferentes. Então, como é que foi esse interesse por esse trabalho? Como é que você descobriu esse interesse? E como é que foi essa experiência de lidar com essa alteridade aqui? Na verdade, eu sempre gostei do Brasil. Quer dizer, minha primeira aproximação para o Brasil tem que ver com uma vontade pessoal. Depois, eu me especializei em literatura latino-americana lá na Argentina, e quando eu comecei meu doutorado, na verdade eu comecei trabalhando com a teologia da libertação desde uma perspectiva mais regional, mais latino-americana.
que eu acho que é uma das coisas que eu tento fazer aqui, mesmo que eu trabalhe com o Brasil, mas eu estou tentando fazer o tempo todo um diálogo com o que aconteceu em outros países da América Latina. Só que depois, quando eu comecei a aprofundar minha pesquisa, eu percebi que eu queria trabalhar com o Brasil, mas eu achei que o Brasil foi fundamental no processo regional do que foi a teologia da libertação. A igreja brasileira iniciou muitos dos processos das características que a igreja latino-americana dos anos 60 e 70 teve naquele período, né? Então, eu me interessei no Brasil por isso, e também porque no Brasil a teologia da libertação, dentro do país, a igreja da teologia da libertação teve muita importância no que foram os movimentos sociais, a fundação de vários movimentos sociais que perduram na atualidade, né? A gente pode pensar no movimento do Sem Terra e o PT como os dois paradigmas, né, que tiveram influência das comunidades eclesiais de base, né, daquela época. Então esse foi o que me motivou, se aproximou, né? Isso. E como é que foi você lidar com toda uma teorização, você é de literatura, né? Toda uma teorização teológica, né, que é do Gutierrez, do Boff, expoentes assim mais evidentes na América Latina desse discurso. Como é que foi trazer dessas questões teóricas que são teologais para a praxis, para a poesia e a narração, a narrativa desses dois escritores que a Teresa apontava que são os seus focos, né? Na verdade, os textos mais teológicos para mim foram bem difíceis de entrar, porque minha formação é em literatura. Mas como a teologia da libertação teve um diálogo muito forte com as ciências sociais, e eu percebi isso nas obras literárias que eu trabalhei, então aí minha aproximação para a pesquisa dos textos literários foi mais fluida, né? Principalmente por essa presença das ciências sociais, do que foi o marxismo, a teoria da dependência, que foi uma versão uma corrente do marxismo latino-americano daquela época que teve muito impacto na teologia da libertação e que eu trabalho num capítulo, um dos capítulos do livro, né? Então, esse tipo de discursividade presente nos textos teológicos da teologia da libertação facilitou muito minha entrada no mundo teológico, para falar, porque na verdade não é o mundo onde eu mergulho muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa que talvez a Teresa seja a melhor interlocutora para você na pergunta que eu quero formular. Quando eu olho a igreja brasileira, de 50 a 90, antes da ditadura, na ditadura e depois dela, eu vejo uma diferença muito grande entre a igreja brasileira e a igreja argentina, a igreja chilena, que atuaram na contramão daquilo que aconteceu no Brasil. Por outro lado, você acaba de citar aí que há uma influência do marxismo e da teoria da dependência na formulação da teoria da libertação, que não tem nenhuma importância se você olhar de um ponto de vista da teoria literária, não importa. Mas de um ponto de vista da teologia, como é que eu sei que esse foi um grande motivo, inclusive, de resistência de João Paulo II em relação à teoria, a teologia da libertação. Mas como é que se conjuga dentro de uma hermenêutica da experiência, como é que se conjuga o marxismo e o cristianismo? Não sei se essa questão pode ser conversada entre vocês. É melhor você começar. Não, eu
acho que esse foi o alvo de ataque, né, para a teologia da libertação, a presença de elementos da teoria marxista. Então, muitos teólogos da libertação começaram a fazer uma distinção entre o marxismo como filosofia, o marxismo como ciência social. E, na verdade, a ideia da teologia da libertação é a interpretação da fé desde a experiência latino-americana, né? E como a experiência latino-americana é uma experiência de dependência econômica e de opressão, então o marxismo naquela época forneceu as ferramentas para fazer uma reinterpretação da situação econômica, de atraso econômico da região, para fazer um novo entendimento da fé cristiana nesse período. Também pensando que nos anos 60 foi mundialmente um período de muita efervescência política, de muitos movimentos revolucionários que tentaram e também que fizeram que o terceiro mundo, África, Ásia, América Latina virasse um centro, um foco do como uma terceira via, né? Uma outra opção fora daquele do comunismo e da direita americana, né? Então acho que muitos teólogos da libertação, também falando muito com o mundo leigo, que aqui no Brasil é muito grande, e o mundo leigo tem muita mais permeabilidade com teorias marxistas. Esse diálogo, eu acho que foi o jeito que ingressaram as ciências sociais na teologia. Não quero você me falar se eu estou errada. Não, falou perfeitamente. Obrigada. Perfeitamente. Claro que para fazer teologia num momento em que os problemas sociais e a questão da justiça, especialmente a justiça social, que já vinha com João 23, né? Essa questão estava interpelando a igreja. Então, para fazer a ligação entre Jesus Cristo ou a Bíblia, né, e a realidade social, precisava-se de uma ferramenta, como você disse, né? Como é que vamos interpretar a realidade social, né, antes de fazer o diálogo com a Bíblia e com a tradição, né? Então, realmente, a sensibilidade maior, tanto para quem era de igreja, como para quem era intelectual, ou pessoa atuando na sociedade, né? Havia essa necessidade de interpretar a realidade social, de entender, para poder atuar sobre ela, né? E o que eu acho que foi o grande ponto onde eu também acho que entra a literatura que eu trabalho foi a mudança, a perspectiva sobre a figura do oprimido, do pobre, né? A diferença com o que foi o magistério social da igreja tradicionalmente, que foi uma atitude mais assistencialista, e a teologia da libertação, graças às ferramentas das ciências sociais, colocou o oprimido no lugar do sujeito, né? Ele deixa de ser objeto da atenção ou da caridade, objeto da piedade, não é? Para ser um sujeito, aquele que transformador da história. Isso. Então, por isso que eu achei a literatura como que eu trabalho, que foi feita por 2 teólogos da libertação que tiveram e ainda tem muita influência no campo popular. Eu vejo a literatura que eles fizeram uma ferramenta que acompanhou a trajetória política deles no trabalho de conscientização dos sujeitos das classes populares como sujeitos da história. Eu acho que aqui no Brasil, tanto um quanto o outro, tanto Dom Pedro, que na verdade já estava no Brasil quando o movimento eclodiu, não é? E na verdade a experiência dele mesmo não foi uma experiência trazida desde a Catalunha ou de Barcelona, foi uma coisa da convivência com o meio dos oprimidos, dos pobres, dos esquecidos, né? Mas eu acho assim que além da contribuição
interessante, eu acho uma coisa interessante é pensar como é que o catolicismo no Brasil, já desde o século XIX, é um catolicismo, não vou dizer que não seja de elite, mas um catolicismo de elite preocupado de se colocar não como o assistente, o piedoso, né? Mas ao contrário, tentando resgatar a dignidade do outro. É uma coisa muito interessante, né? Você cita o seminário de Olinda, que é dos anos 1800, né? E já ali você vê sacerdotes sendo impregnados dessa experiência, que depois se radicaliza com a chegada de Dom Helder, né, como arcebispo de Olinda, né? Aí você vê o movimento contra o golpe de 64 vai recrudescer com toda a mansidão de Dom Helder, né? Mas o que eu queria comentar é que esse clima religioso ele encontrou uma repercussão favorável em meio à população leiga, né? Um baluarte disso que você está falando é Paulo Freire, né? Paulo Freire, com toda uma preocupação com a educação, na educação dessas populações, ele se voltou para a tomada de consciência na linguagem da sua dimensão política. E como a teologia da libertação teve que lidar com uma tomada de consciência do Evangelho numa outra isotopia, não é? Não mais a da doutrinação omissa, eu vou dizer assim, não é? Então é interessante esse encontro entre os leigos não religiosos, que era o caso do Paulo Freire. Eu acho que ele não era um homem de dentro do movimento católico, não é? Ou cristão de modo geral, mas certamente era um homem justo. Você olhando a vida dele, é o justo bíblico, né? O homem que está ocupado com o outro, preocupado com o outro. Então acho que isso teve uma coisa muito interessante, que eu acho que favoreceu essa aproximação entre digamos, uma certa liderança leiga e o encontro com os princípios, os valores fundamentais do cristianismo, que a teologia da libertação lê longe da interpretação construída ao longo de muitos séculos, radicaliza, volta ao Evangelho, né? Cristo é um pobre, não é? Mas aí teve o Concílio Vaticano II, que já trouxe, então, né, um outro degrau nessa maneira, né, nesse método de trabalhar a teologia. E eu acho que você podia falar um pouco sobre como é que você vê essa questão dos dois autores, né, trabalhando literatura, ou trabalhando de uma forma, né, literária, formas variadas, né, com esse gancho, com esse olhar de juízo sobre a realidade que está apresentando as suas injustiças, os seus desequilíbrios, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Você falava do Pedro Casaldáliga, que ele, na verdade, ele já estava no Brasil quando começou, na época dourada da igreja, para falar. E eu trabalho na minha pesquisa, eu trabalhei a mudança na poesia de Dom Pedro, porque ele, na Espanha, mesmo que ele já estava envolvido em projetos de trabalho de base, quando ele chegou no Brasil, e precisamente ele não foi para qualquer região do Brasil, ele foi para a Amazônia, para o estado do Mato Grosso, ele ainda mora lá. E a poesia dele mudou totalmente. Ele tem um livro do ano 55, que chama-se Palavra Ungida, que é um tipo de poesia mística, que é o encontro do poeta jovem, o diálogo com a divindade. E a poesia, o próximo livro de poesia que ele faz, chama-se Clamor Elemental. Olha, mudança total. Já o título fala só. Que é do ano 71 e é já feito na região de São Félix de Araguaia.
E esse livro marca o começo de um novo jeito de fazer poesia para ele, né? E aí você começa a ver os livros de poesia dele e ele trabalha com pelo menos quatro áreas temáticas ou motivos que eu vi. Uhum. O primeiro é a região, a natureza amazônica, né? É quase uma personagem mais na poesia dele. É quase uma ode o tempo todo, né? De louvor, né? É uma coisa, como um paraíso, porque ele tem essa ideia, uma das temáticas da poesia dele é o impacto do capitalismo, o ingresso do capitalismo nessa região. Então ele tem uma poesia que chama-se Reino e Anti-Reino, e para ele o reino é a natureza amazônica virgem, com todos os frutos originários da natureza, o vínculo da população local, que é principalmente o indígena, com a natureza, e o anti-reino é a chegada do capitalismo, que é aquele processo que ele vai vivenciar naquela época no Mato Grosso, né? Com toda uma revolução do agronegócio. Que foi a Operação Amazônia, que foi, na verdade, foi a criação dos latifúndios. A Transamazônica, que corta as aldeias indígenas, né? Então a expropriação das terras dos indígenas e todo o impacto social nessas populações, né? Legitimado pelo governo ditatorial, né? Totalmente. Então essa foi a grande luta dele, e a poesia que ele começa a produzir em São Félix trabalha o tempo todo com isso. Mesmo a obra mais a literatura, as memórias dele, que eu trabalho também, as memórias que ele faz, ele mistura muitos gêneros, ele mesmo coloca a poesia no meio dos seus sermões, das suas memórias, né? Por isso que eu falo também na obra do Frei Beto eu falo de discursividades itinerantes, porque desde a perspectiva de gêneros literários, é um tipo de literatura bem fragmentária, que você não consegue ubicar num gênero particular, e ele vai migrando de diferentes tipos de discurso, de gêneros. Formalmente ele usa cartas, diário íntimo, biografia, autobiografia, poesia e discursividades, porque ele trabalha com discurso religioso, sociológico, místico, literário, místico. E ao mesmo tempo eu falo que é itinerante porque dá conta também da própria experiência de vida dele, né? Ele é um poeta migrante, um intelectual migrante, e ele fala que ele não é parte daí também. Ele é espanhol, chega no Brasil, ele é um sujeito, um indivíduo que é migrante, e eu acho que essa experiência é o que faz que ele se identifique tanto com a experiência dos povos originários da região, que eles também foram desplaçados da terra, das suas terras. Então a experiência da itinerância, do desplaçamento, que eu vejo na literatura deles, dos dois autores que eu trabalho, é a experiência do desplaçamento dos próprios sujeitos aos quais eles se dirigem, né? Sua obra literária. E o problema da terra, da propriedade da terra, é o grande assunto, a grande tema da poética de Casaldáliga, e o grande tema da militância também dele, né? Agora, tem uma diferença entre... que não é só da forma, né? O Casaldáliga, afinal, é mais poeta do que narrador, e o Beto é mais narrador do que poeta, não é? Mas também tem uma mudança de foco. Enquanto o Casaldáliga está olhando direto no coração do homem, no coração da natureza, nesse entorno todo, o discurso do Beto está mais centrado na urbanidade, está mais centrado no mundo propriamente político, não é? Na verdade, o Beto vai transitar, às vezes, de uma forma
a palavra não é complacente, mas de uma forma dúbia entre a afirmação de uma esquerda que foi possível defender com justiça, e uma esquerda que já não é possível defender com o mesmo fervor, porque é uma esquerda que se contaminou efetivamente com os trânsitos políticos. Então, eu vejo, por exemplo, que a poesia do Casaldáliga, ela escapa de uma discussão estrito sensu sobre esse embate entre o materialismo e o cristianismo. Eu acho que a poesia dele olha o homem de tal maneira que é o homem inteiro na sua condição de criatura privilegiada, digamos assim, mas de criatura que está envolvida por toda a maravilha da criação e que sofre uma injustiça profunda, né, com esse, eu vou usar a mesma palavra que você usou, com esse deslocamento constante, não é? Mas no caso do Frei Beto, eu acho que ocorre alguma coisa diferente do que acabou acontecendo com a poesia de Dom Pedro Casaldáliga. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse contexto político, social, em que vai estar centrada a obra do Beto. Eu acho que o que você fala é muito acertado, mas acho que tem a ver muito com as trajetórias intelectuais dos dois. O Casaldáliga entra em contato com uma perspectiva mais politizada da igreja na América Latina, mas ele tem primeiro toda uma formação mística, religiosa, né? E então esse aspecto da formação, da trajetória dele fica sempre presente na produção poética do Casaldáliga. Pelo contrário, o Beto ingressa no mundo religioso depois. Ele começa como militante da Ação Católica estudante ainda da JEC, né? Exato. E ele começa como militante e logo depois tem um momento de epifania. Ele diz que depois da leitura de Teresa de Ávila e entra na ordem dos dominicanos, né? Como se chama? Dominicos, porque em espanhol é dominicos, então sempre mistura. Dominicos. E então a literatura dele, e ele, claro que quer dizer, a literatura dele está muito atravessada pela história de militância política dele. E eu acho que a religião e essa fusão entre religião e política no Beto a entrada da religião na política chega depois, enquanto no Casaldáliga acho que o processo foi diferente. Isso. Assim, de um certo ponto de vista, digamos, hermenêutico, mesmo de interpretação, de leitura, ambos, a seu modo, contribuem não só para se olhar a igreja de um modo novo, para se considerar a linguagem da poesia uma linguagem capaz de dar conta da literatura, de dar conta da realidade, e também contribui para que o discurso, tanto da igreja quanto da literatura, chegue mais próximo de populações antes certamente excluídas dessas vozes, né? Todos dois são super lidos e queridos de alguma maneira pela população leiga, digamos assim, né? São lidos e são acompanhados. Você acha que esse papel que a poesia, que a literatura desempenha, que é um papel social, um papel ativo, de impacto na realidade concreta da vida das populações, você acha que isso compromete o olhar que tradicionalmente, por exemplo, a universidade tem sobre a literatura como um estilo muito depurado, sobretudo estético,
e que com isso a literatura perde a sua aura? Você acredita que isso possa comprometer os estudos literários? Ou ao contrário, isso vai valorizar a literatura? Eu acho que minha pesquisa fala da minha posição sobre o que é o discurso literário, né? Eu acho que a literatura, que eu vejo como arte, um tipo de arte, um discurso estético, que tem um componente estético, como tudo está atravessado pela política. O grande problema da arte é quando esquece seu componente estético para servir um projeto político especificamente, mas eu acho que a gente não pode pensar arte sem política. E aqueles que falam que arte é a política, é uma posição política. Então, particularmente eu trabalho com uma literatura que tem um projeto político bem definido, né? Mas aquelas que não têm um projeto, que talvez trabalharam mais com a forma, né? Com procedimentos literários, pensando no Brasil, estou pensando na poesia concreta. Sim. Né? Que a gente poderia falar, não tem nada de política. É política. É política. Então, eu acho que quando a academia tira a perspectiva interdisciplinar de pensar a literatura ou outras artes fora do contexto de produção, uma perda, né? É uma perda. Então, acho que a literatura só tem a ganhar com isso, né? Hoje a gente acaba transitando da teoria literária para os estudos culturais de alguma maneira, e a noção desde a estética da recepção, que mudou o foco, né, de estudos sim, do texto para a relação, a interação entre o texto e o leitor. Eu acho que também a noção de literatura expandida vem trazendo e vem incorporando aos estudos literários, ou essa visão que a literatura, esse componente que a literatura tem de comoção, de cooptação do sujeito, não só através da sua racionalidade, mas da sua afetividade, né? Eu acho que tem mudado muito, viver a experiência, né, do mundo, né? Que também é um conceito benjaminiano, caro, né? E tal. Mas, assim, olhando desse ponto de vista, você não acha que há uma contribuição importante da literatura para a teologia, Tereza? Porque, olhando dessa perspectiva, não só uma teologia da libertação muda ou enriquece, dinamiza a igreja e sua prática missionária, por falar assim, mas também eu acho que toca a teologia do seu lugar sistemático, vamos dizer assim, para um lugar mais público, não é? Eu acho que a literatura tem uma componente forte que pode ajudar a literatura a se tornar uma teologia, como a gente diz, uma teologia mais pública. Não sei qual é a sua visão sobre isso, Tereza. A gente tem autores que trabalham, né, os dois campos, como, por exemplo, o Dr. Alceu Amoroso Lima, né, que era um crítico literário e que trabalhou muito com teologia. Ele era da ação católica, não? Era, né? Era um dos grandes, assim, presidente da ação católica, junto com Dom, quer dizer, a serviço, né, da diocese aqui do Rio de Janeiro, que era Dom Leme, Dom Sebastião Leme. Mas, então, eu acho que tem um diálogo, né? A literatura está muito ligada com teologia, a própria Bíblia é um manual enorme de literatura, né? Que tem poesia, tem história, tem lei, tem narrativa, tem muitos estilos literários. Mas alguns grandes teólogos também são estudados pela área da literatura, né? Tradicionalmente, desde São Paulo, Santo Agostinho, né? Até então chegar aqui hoje. Agora, eu acho que tem esse aspecto
da mística talvez seja mais forte no Dom Pedro, quando ele se defronta com a questão do martírio. O martírio para ele foi uma experiência muito concreta, né? Teve aquele padre João Penido Bournier, que era um jesuíta que morre no lugar dele, né? Morreu no lugar dele. Então o impacto foi muito forte e isso acaba transbordando na obra dele também. E o Beto, por outro lado, você usa uma expressão interessante aqui, na página 224, né? El giro epistemológico betiano, né? Do Beto, né? Um método pedagógico alternativo em clave autobiográfica. Eu acho que aqui você resumiu bem, né, o que o Beto consegue fazer, que ele está juntando, né, diversos aspectos e a obra dele tem um impacto político que extrapola o Brasil, chega lá em Cuba, né, que ele tem uma importância nessa volta da relação com a igreja, com a igreja, né, e com os Estados Unidos acaba que o Papa Francisco, que é argentino, né, fez essa. Então, quer dizer, tem um impacto político importante através da literatura, através do jornalismo, né, sempre de alguma forma autobiográfico, né, sempre com referência. Isso no Beto. Que né? traz para um lugar da experiência que você falava. A biografia, a autobiografia tem isso. É uma força de vida com tal violência, né, que você se sente compelido a partilhá-la, né? E quando você partilha, ela tem esse olhar de testemunho, né, que é muito impactante. Não, e para Beto que ele diz que os militares brasileiros fizeram dele um escritor, né? Ele começou a fazer literatura na prisão. Ele foi preso político durante a ditadura e a primeira produção literária dele, que claramente está atravessada pela sua formação religiosa, mas é uma literatura testemunial do que aconteceram naqueles anos, o que você chama nos anos de chumbo, da ditadura militar do Brasil. Então, é uma experiência individual, mas que o Beto acha que é uma experiência coletiva. Desde a história pessoal dele, ele faz uma linha, uma continuidade entre a vida dele e todos os perseguidos e torturados durante a ditadura e a história do Jesus, né? Então, eu faço um paralelismo entre a produção literária dele dedicada à vida de Jesus com toda a produção literária dele dedicada à ditadura militar. A grande analogia é pensar a história da humanidade como uma história de martírio, né? Então, professora Paganelli, a gente quer agradecer essa oportunidade de tê-la conosco. Fico pensando se a gente não poderia enfrentar aqui, desde a PUC, um desafio de traduzir seu livro, porque eu acho que o seu livro seria importante tê-lo traduzido em português. É uma coisa que a gente pode pensar, não é? Eu acho que seria uma riqueza. E eu queria terminar esse nosso encontro perguntando a você se você gostaria de mencionar alguma coisa que você julga importante, que a gente não trouxe à tona, e que está no seu livro, está na sua obra e que a gente não disponibilizou. Tem vários textos falando primeiro do impacto político, dessa funcionalidade que eu acho que a literatura tem quase pedagógica, né, de formação de leitores, já que a gente está aqui na cátedra. Que um pouco acompanhou a militância tanto do Beto quanto de Casaldáliga. É uma produção eu quero falar talvez para os leitores que não conhecem. O Casaldáliga fez 2 missas, com uma missa dedicada à população indígena, que é a Missa da Terra Sem Males, e uma missa dedicada ao povo afro-brasileiro, que foi a Missa dos Quilombos. E são 2 missas maravilhosas. Desde o texto
muito bom, e também eles foram musicalizadas, né? Sim. Então eu acho que foi um gesto político muito forte o de Casal da Liga. Foram missas que foram proibidas na época, mas ele fala que esse é o jeito de que a igreja faça um meia-culpa histórico pelo genocídio cometido, pela igreja ter sido cúmplice do genocídio cometido contra a população indígena e contra os escravos africanos. Então acho que essas duas missas do Dom Pedro têm um valor pedagógico muito forte. E depois o Beto tem toda uma produção de catecismo popular, que tem que são parte do projeto e de literatura infanto-juvenil, que eu trabalho também no livro, que é bem representativa daquele accionar político do Beto, de conscientização política nos sectores populares, né? Que ainda muitos dos livros dele são lidos nas comunidades eclesiais de base, são discutidos. E ele agora, eu me encontrei outro dia com ele está escrevendo outro livro de catolicismo popular. Isso para fechar o que tem a ver com os textos literários e a influência política, né? E depois o que eu queria falar, que foi um pouco o objetivo da minha pesquisa, eu sou argentina e eu sempre me senti muito próxima com o Brasil, e a grande dificuldade que a gente acha na academia é uma coisa, primeiro, como você falou, de segmentar bem as disciplinas, mas também tem uma coisa quase, eu falaria, de colonialista, né? Porque a gente, em vez de olhar para o irmão, o país que está do lado, a gente olha para a Europa, para os Estados Unidos. Então parece que no Brasil não aconteceu nada, ou não tem produção de conhecimento, não tem produção intelectual. Ou tem, claro, mas não na mesma densidade do que aquilo que vem da Europa, né? Então eu também queria ter fazer uma humilde contribuição a que seja pelo menos um pouco mais fluido o diálogo entre o Brasil e o resto dos países da América Latina, principalmente porque eu acho que a América Latina tem processos que são sempre regionais, e você não pode entender o que está acontecendo no seu país sem levar em consideração o que está acontecendo nos outros e o que aconteceu e como os nossos países irmãos afrontaram as crises, para também tentar achar ferramentas para lidar com as crises nacionais, né? Então, um pouco eu acho que o mundo do conhecimento, o mundo acadêmico, tem que voltar um pouco mais para estudos, pelo menos desde uma óptica mais continental, né? Isso é o que eu queria, para fechar um pouco a conversa. Aliás, a gente quer agradecer muito você ter partilhado conosco na cátedra, com a teologia, a Tereza também, não é? Que acabou acompanhando a gente nessa conversa, e a gente realmente vai estar interessada, empenhada em ver se a gente consegue publicar em português. Acho que seria um reconhecimento do seu trabalho, da poesia do Casal Dáliga e da militância, digamos assim, através da literatura do Beto. A gente quer agradecer muito esse seu bom gosto pelo Brasil, o seu olhar mais amoroso para essa vizinhança. Muito obrigada. Obrigada.